Então, gente, dando continuidade, agora eu vou dar ênfase àquilo que a gente estava conversando sobre o inverso do átomo eletricamente neutro. O inverso do átomo eletricamente neutro é o íon, né? Quem é o íon? O que é íon? Bom, vamos começar do começo, né? Então, íon. Cada camada da eletrosfera possui um número máximo de elétrons. Ah, professora, isso eu já entendi. Eu já entendi que a primeira camada suporta até 2, segunda camada suporta até 8, terceira até 18, quarta até 32, quinta 30. Isso vocês já entenderam, né? Então, cada camada da eletrosfera possui um número máximo de elétrons. Se pegaram isso, show. Primeira etapa vencida. Agora, segunda, os átomos possuem um estado de equilíbrio e estabilidade quando possuem 8 elétrons em sua última camada. Ou 2 no caso exclusivo do hélio, por exemplo. O hélio, o número atômico dele é 2. Se é 2, como é que ele vai ocupar outra camada? Não tem como, né? Ele só vai ocupar uma camada. Os gases nobres já possuem 8 elétrons em sua última camada. Mas, e os outros átomos? E aqueles que possuem menos de 8? Lembra que a gente falou em sala que gases nobres são os únicos elementos químicos, ou seja, aquele que está lá no cantinho da tabela periódica, que não precisa se ligar a ninguém, porque eles já são estáveis? Então você não vê uma molécula compondo um gás nobre e um outro gás, ou um ametal, ou um semimetal, ou um metal. Você nunca vai ver isso, porque ele já é estável sozinho. Ou ele tem 2 elétrons na sua última camada, que é o hélio, ou seja, ele só tem uma camada com 2 elétrons. Ou os outros gases, que todos eles vão ocupar os 8 elétrons da última camada. Mas os elementos que não é o gás nobre, eles precisam ficar estáveis igual ao gás nobre. Ou seja, ele precisa ocupar 2 elétrons na sua última camada, que é o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, mas ele está instável, porque ele só tem 1. Ele tem que ocupar a última camada, ele tem que ocupar o último subnível da camada dele, que é 2, né? K igual a 2. Então, ele tem que se ligar a alguém para ocupar essa última camada. Então, os únicos que vocês não vão ver se ligando a ninguém é o gás nobre. Já os demais sempre vão ter que se ligar um ao outro para adquirir a estabilidade. Essa estabilidade é adquirida quando eles alcançam os 8 elétrons na última camada. Seja ele perdendo elétrons ou ganhando elétrons. Quando isso acontece, é o que a gente chama de íon. Se ele perde, ele é um íon cátion. Se ele ganha, ele é um íon ânion. Reparem que na química vocês vão ver que funciona um pouco diferente lá da matemática. Na química, o íon que perde, ele se torna positivo. E o íon que ganha, ele se torna negativo. Na matemática seria assim, eu tenho 10 balas e vou dar 5 balas, logicamente que eu perdi, né? Mas na química você fica positivo quando você perde. E ele passa a ser chamado de cátion. Então o nome fica íon cátion. Por que íon? Porque ele está perdendo elétrons, e cátion porque ele fica positivo, ok? Então quando o átomo tem menos de 4 elétrons na última camada, a tendência dele é descartar essa camada. Ou seja, ele vai ceder, ele vai dar esse elétron para alguém se tornar estável. E aí eles vão andar pareados, eles vão andar sempre juntos, tá? É onde a gente vê a formação de moléculas. Então, ao perder estes elétrons, os átomos irão ficar com excesso de prótons, ou seja, com muita carga positiva. Assim, esse átomo se tornou um cátion. Essa transformação é típica em metais. Então, na tabela periódica, vou botar aqui para vocês já conseguirem visualizar melhor. Na tabela periódica, vocês observam que a tabela ela é dividida em metais, em semimetais. Então, os metais, vocês vão observar que todos esses aqui são metais. Todos eles têm a tendência de perder elétrons, tá? Então, fica mais fácil quando a gente sabe a classificação dele na tabela, qual é a tendência, se ele vai perder ou se ele vai ganhar elétron, tá? Bem, então, um exemplo aí de cátion é o sódio. O sódio ele tem 11 elétrons. Ele tem 11 elétrons porque ele tem um número atômico 11. Reparem, primeira camada comporta até 2 elétrons. Segunda camada comporta até 8 elétrons. E a terceira comporta até isso aí, até 18. Só que
ele só tem um, ele precisa só de um para estabilizar, ou melhor, perdão, para completar os 11 do número atômico, do número de prótons. Então, fica um sozinho lá na camada. Ele tem a tendência de acabar perdendo. Por quê? Ele precisa de 8 para se tornar estável. Mas com 1, ele precisaria completar com 7. Então, isso não vai acontecer. Conforme está dizendo aqui, ó, quando um átomo tem menos que 4 elétrons na última camada, a tendência dele é perder. Então, como 1 é menor que 4, ele vai perder, ok? Então, ele perde e aí, com isso, ele se torna um cátion, tá? Com carga positiva. Já o ânion, os átomos têm mais de 4 elétrons em sua última camada, ele não perde esses elétrons, e sim ganha, ok? E aí, quando ele ganha, esse átomo fica com um número de elétrons maior que o próton, ou seja, ele fica com carga negativa. Ele passa a ser chamado de ânion, tá? Então, assim, esse átomo é agora um ânion, ocorre com frequência em não metais e semimetais. Não metais é a mesma coisa que ametal. E semimetais são aqueles que têm características de metal e de ametal, ok? Gente, muita atenção. Repare, cátion, ele perde elétrons. Quando que ele vai perder? Quando ele tiver até 4 elétrons, ele perde. Se tiver acima de 4 elétrons, ele ganha. Então, se ele tem menos que 4 elétrons, ele é um cátion com carga positiva, porque ele perde. E o ânion, ele é negativo porque ele ganha para completar os 8, ok? Os 8 elétrons. Então, aqui é um exemplo da associação entre sódio e cloro, formando o cloreto de sódio. Repare, o sódio sobra na terceira camada 1 elétron. E o cloro, na última camada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro só precisa de 1 para ficar estável. E o sódio precisa ficar com 8. Mas para ele completar os 7, 7 é mais que 4, né? Então ele acaba cedendo esse 1 para o cloro. Ou seja, aí ele consegue ficar com 8 na última camada e o cloro consegue também ficar com 8 na última camada. Então esses dois caras vão se juntar formando um cloreto de sódio. Isso aqui vocês vão aprender no segundo trimestre, se chama ligação iônica, ok? Então é mais ou menos isso aqui que funciona, tá? Então, essa imagem já é do livro para vocês associarem melhor o que eu acabei de explicar. Prótons, exemplo é o mesmo, tá? É do sódio. O sódio, ele quando ele está com carga positiva, é quando ele perde, chamado de cátion. E quando ele ganha, fica com carga negativa, chamado de ânion. Agora, vamos botar na prática, porque tem uma atividade que vocês vão fazer, então eu usei essa imagem do próprio livro para vocês se orientarem, porque é seguindo nesse padrão aqui que vocês vão fazer a atividade do livro, ok? Bem, repare, a distribuição de elétrons no íon. Então ele deu o exemplo do ferro. O ferro tem 26 de número atômico. Então você vai fazer aquele processo que você fez lá no material de apoio e vai fazer a distribuição eletrônica até alcançar os 26. Então repare aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 26. Então fechei, ó. Esse aqui é a distribuição eletrônica do ferro com 26 de número atômico. Reparem que eu falei que o númerozinho na frente é um número referente à camada. Então a primeira camada só tem 2, porque ele fecha em 2 elétrons. Segunda camada, ele fecha em 6 mais 2, 8. Então essa aqui é a segunda camada. Terceira camada, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Reparem que aqui não fecha os 18. Perdão, 6, 8, 10, 16. Tá? Ele não fecha os 18. Mas lembra que eu falei lá da regra do octeto, que às vezes ele vai fechar em 8 e você tem que pular para a próxima? Aqui caberia 18, mas aqui vai ficar quanto? Ele fica aqui com 6, 8, 10. E pula, perdão, 6, 8, 8. Mais 6 dá quanto? 14. E aí pula para o 2 para fechar. Então, vocês veem que a camada de valência, que é a última camada, é a quarta camada, né? É a camada de valência, camada N. Mas o subnível mais energético, ou seja, aquele que tem maior número de elétrons, é a terceira camada, que tem ao total de 14 elétrons. Aqui só tem 2, tá? Então essa demonstração aqui está falando exatamente disso. A camada de valência, que é a última camada que aparece, e a camada mais energética. A camada mais energética é aquela que tem mais
quantidade de elétrons. Então aqui ele demonstra na distribuição eletrônica de um íon. Aqui ele está dando, por exemplo, um íon, como questão aqui ele fala do íon trivalente, né? O íon trivalente, o que é trivalente? Que ele tem 3 elétrons na camada de valência, né? Aqui a distribuição eletrônica ele vai demonstrar exatamente isso. Repare, 26 elétrons. Se ele tem, como ficaria então a distribuição de subníveis, da energia do íon ferro trivalente? Aqui é o sinalzinho de mais ou de menos? De mais, né? Se é de mais, ele é um cátion, significa que ele está perdendo elétrons. Então você percebe que ele perde a sua última camada, ok? E assim por diante. Isso aí na prática vocês vão entender melhor. Bem, então, no livro, vocês têm uma atividade que vocês vão realizar sobre isso daqui. É necessário que vocês façam para entender melhor esse assunto, ok? Só relembrando aqui, íon trivalente é aquele que tem 3 cargas elétricas, seja positiva ou negativa. Se fosse íon bivalente, são aqueles que possuem 2 cargas, positiva ou negativa. Íon monovalente, são aqueles que possuem uma carga, positiva ou negativa. Reparem, só para fechar aqui o slide, o cátion ferro tem 2 elétrons a menos. Bom, se aqui é 26 e ele está falando que é um cátion perde. Então ele vai ter que ter 2 elétrons a menos na camada de valência. Então ele perde esse 4s2, das quais tem 2 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele fica assim, tá? Assim como ele dá o exemplo do íon ferro mais 3. Se é mais, é cátion. Se é cátion, ele perde. Então ele vai perder o S2 e também vai perder um elétronzinho aqui do D5, do D6. Então vai ficar assim, ó, a distribuição, ó, 10, 12, 18, 18, 23, tá? Se vocês diminuírem aqui, 26, como ele fala aqui do ferro trivalente, 26 menos 3, que é o exemplo que ele dá aqui, fica 23, ok? Então é isso, galera. Estudem e façam as atividades para treinar e aguardem a próxima aula, tá? Abraços!